Meu nome é Luiz, eu tenho 31 anos e eu não gostava da terapia do amor. Eu ia em todas as reuniões da igreja, mas eu não frequentava terapia, porque na época eu era obreiro, então a gente sempre fazia chacota com a terapia, que a gente ia na terapia só para arrumar um relacionamento, então a gente não frequentava terapia de jeito nenhum. E nessa época, o que acontecia? Existia aquela coisa assim, se você namorar, você vai perder as suas amizades. Então assim, relacionamento para mim era uma coisa que estava em último plano da minha vida. Eu não pensava de jeito nenhum em me relacionar com alguém. E eu acabei deixando a minha vida sentimental em último lugar. Eu nunca tive um referencial na minha vida amorosa. Os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. Então assim, eu cresci morando na casa de irmãos, de parente, de tio, de tia. Então eu nunca tive aquele referencial de família. E o que eu pensava? Eu falava assim, eu não vou me relacionar na vida sentimental porque eu não quero passar o que meu pai, o que minha mãe passou. Na verdade, eu meio que não acreditava que uma pessoa podia ser feliz na vida sentimental, né? Eu achava que todo mundo traía, Até eu, dentro da igreja mesmo, eu tinha esse certo preconceito que não existia família feliz. Como eu não tratava dessa área sentimental, então eu comecei a me esfriar, tanto com a minha vida com Deus, como a minha vida na obra. E eu saí de obreiro e acabei me afastando da igreja. Foi aonde eu comecei a caminhar para o fundo de poço e eu entrei no mundo do homossexualismo. Eu comecei a frequentar a balada GLS, eu comecei a frequentar lugares homoafetivos e aquilo cada vez em mim ia crescendo. E até que eu comecei a me feminilizar, né? Eu comecei a querer fazer procedimentos no meu corpo, no meu rosto. Eu colocava mega hair no cabelo. Então ali fui me transformando aos poucos, né? E aí o tempo foi passando. E foi quando eu conheci um cara. E nesse cara eu falo que ali foi onde começou meu fundo de poço. Eu comecei a ver todas as minhas amigas namorando, casando, e eu fiquei sozinho. E um dia eu falei assim, o primeiro cara que pedir pra namorar comigo, eu vou namorar. E foi isso que aconteceu. Comecei a namorar com esse cara, eu sofri muito, tanto financeiramente, como espiritualmente, como em todos os sentidos eu sofria. Ele me agredia fisicamente, então assim, ele me traía, sabe? E eu aceitava aquilo, porque eu achava que se eu terminasse com ele, eu nunca ia encontrar uma pessoa, eu nunca ia ser feliz, então eu achava que ele era a minha felicidade. Até que chegou uma época que eu cheguei no fundo do poço, assim, eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais a minha família, porque a minha família começou a me desprezar, porque eu desprezava eles pra ficar com esse cara. Foi aonde que eu conheci uma casa de prostituição. Ali foi aonde eu comecei a me refugiar nesse mundo, né? Foi onde eu comecei a me prostituir. E na verdade, tudo isso era aquele vazio que eu sentia dentro de mim, né? Aquele vazio da alma. Então eu supria isso com homens. Eu já cheguei a sair com 4 homens numa noite. Então foram coisas bem nojentas que eu fiz. Eu fiquei 2 anos na prostituição, né? E entre esses 2 anos eu usava drogas, eu saí com vários homens. Então assim, minha vida virou um verdadeiro inferno. Até que eu conheci um rapaz e a gente começou a ter um relacionamento. E era um relacionamento assim que a minha vida ela começou a ficar estável, né? A minha vida financeira começou a ficar estável, eu comecei a me ver fisicamente do jeito que eu sonhava em ser, né? Eu cheguei a uma época da minha vida que eu me olhava no espelho, eu era a mulher que eu queria ser, né? Eu tinha procedimentos no rosto, eu tinha prótese de silicone, eu tinha o corpo que toda mulher queria ter. Na verdade, eu cheguei aonde eu queria chegar, mas eu não era feliz. Todo mundo por fora achava que eu era a pessoa mais feliz do mundo, mas eu não era, né? E foi onde que eu comecei a ter síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, ela ficou muito forte. Eu sofria demais. A coisa mais horrível do mundo que o ser humano ele tem que ter é o sono. E eu não dormia. Eu passava a noite toda acordado, com medo. Achava que eu ia morrer a qualquer momento. Então assim,
eu comecei a ver que nada fazia sentido. E foi aonde eu comecei a lembrar, né, de quem eu era, como eu era feliz, daquele velho Luiz do passado, que já tinha morrido, na verdade, que eu achava que tinha morrido. E na verdade ele nunca morreu, né? Ele sempre esteve dentro de mim, mas eu estava tentando matar ele. Até que me veio o convite de conhecer a terapia do amor, de vir na terapia. E é engraçado que era a reunião que eu mais tinha preconceito, né? Era a terapia. Foi a reunião que eu voltei. E quando eu cheguei no templo, a primeira oração o bispo falou que o bispo Cucato tinha falado que a oração que fosse feita naquele lugar, Deus iria responder. E eu não sabia falar mais nada. Eu só sabia falar: Deus, tem misericórdia de mim, né? Não desiste de mim. E realmente Deus não desistiu. Foi aonde eu recomecei. E eu fui obedecendo a palavra de Deus, eu fui buscando essa troca de espírito. E foi quando eu comecei a mudar. E uma das coisas assim que mais eu tinha ciúmes, né, era com o meu cabelo. Eu achava que o centro das atenções era meu cabelo. E foi a primeira coisa que eu me senti incomodado. Eu não queria mais ter aquilo. Foi onde que eu cortei meu cabelo. Eu terminei esse relacionamento e foi aonde eu recebi o espírito do amor. Né? E foi um presente que eu falo que não tem carro, não tem casa, não tem homem, não tem sexo, não tem droga, não tem nada no mundo que pague essa troca do espírito do amor. Por conta de um preconceito que eu tive da terapia do amor no passado, eu sofri 11 anos da minha vida. Se eu tivesse cuidado da minha vida sentimental, eu tenho certeza que eu não teria passado o que eu passei. Então assim, hoje eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Eu não estou no relacionamento hoje com ninguém, mas eu tenho certeza que um dia que eu entrar no relacionamento, eu vou estar preparado para isso. Hoje, a terapia do amor faz parte da minha vida.